uma pequena casa no subúrbio, onde Vivian vivia sozinha. Ela gostava da solidão, da tranquilidade de não ter ninguém para perturbá-la. A casa tinha seus rangidos e barulhos ocasionais, mas Vivian estava acostumada a eles. Ou pelo menos pensava que estava. Todas as noites, antes de ir para a cama, Vivian tinha um pequeno ritual. Ela verificava todas as portas e janelas, garantindo que estivessem trancadas. Uma rotina que a fazia se sentir segura. Mas havia algo que a perturbava. O armário no canto do quarto sempre a deixava desconfortável. Era um armário antigo, com portas de madeira envelhecida que rangiam ao menor toque. Vivian tinha certeza de que o fechava todas as noites, mas pela manhã sempre o encontrava entreaberto. No início, ela atribuiu isso a uma simples falha na tranca. Mas à medida que as noites passavam, o armário parecia ganhar vida própria. Mesmo quando Vivian se certificava de trancá-lo com um cadeado, ela ainda o encontrava aberto e as dobradiças rangendo. A princípio, ela tentou ignorar isso. Deve ser minha imaginação, pensava ela. Mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Nas noites mais escuras, ela podia ouvir sussurros vindos do armário, sussurros que pareciam chamar seu nome. Certa noite, Vivian decidiu enfrentar seu medo. Ela se aproximou do armário e o abriu lentamente. Não havia nada lá dentro, exceto roupas e objetos pessoais, mas o sussurro persistia, e agora ela podia jurar que via sombras se movendo no fundo do armário. Assustada, ela fechou as portas e as trancou mais uma vez. Mas, quando se virou para voltar para a cama, encontrou uma imagem aterradora refletida no espelho do quarto. Uma figura pálida e distorcida estava de pé atrás dela, com olhos vazios e um sorriso sinistro. Vivian gritou e se virou, mas a figura desapareceu. O armário, no entanto, permanecia entreaberto. Agora, mais do que nunca, ela sabia que algo terrível estava acontecendo. Nas noites seguintes, os acontecimentos ficaram ainda mais estranhos. Vivian acordava no meio da noite e encontrava-se do lado de fora da casa, em seu pijama. Ela não tinha ideia de como tinha chegado lá. E todas as vezes, o armário estava aberto. Ela começou a se sentir perseguida, observada por olhos invisíveis. As sombras no armário se tornaram mais definidas, mais ameaçadoras. E os sussurros agora eram risadas cruéis que ecoavam em sua mente. Vivian não conseguia mais suportar aquela tortura silenciosa. Ela decidiu que precisava de ajuda e buscou um especialista em fenômenos paranormais. O especialista vasculhou a casa, fez exorcismos e purificações, mas nada parecia funcionar. E então, uma noite, quando Vivian estava prestes a desistir, algo extraordinário aconteceu. Ela acordou no meio da noite e viu uma figura, não no espelho, mas no armário. Uma figura que parecia ser uma versão distorcida de si mesma. A figura sorriu para ela, um sorriso de completa insanidade. E então, de repente, o armário começou a se fechar lentamente, prendendo Vivian dentro dele. Ela gritou e se debateu, mas era inútil. As portas do armário se fecharam com um estrondo. Na manhã seguinte, quando os vizinhos não a viram sair de casa, chamaram a polícia. Eles arrombaram a porta e encontraram a casa vazia, exceto pelo armário no canto do quarto que permanecia entreaberto. Vivian nunca mais foi vista ou ouvida. A única pista deixada para trás foi o armário misterioso, que agora permanecia fechado, como se guardasse um segredo sombrio que jamais seria revelado. E a casa, uma vez tranquila, tornou-se um lugar assombrado pelo passado inexplicável de Vivian. Era uma noite comum para Alex, enquanto ele relaxava em sua casa assistindo à televisão. A chuva batia suavemente nas janelas, criando uma atmosfera acolhedora. No entanto, essa sensação de segurança logo desapareceu quando ele ouviu algo fora do comum. Um som vindo da sala de estar, algo que não poderia ser atribuído aos elementos naturais da noite. O coração de Alex começou a bater mais rápido quando ele percebeu que não estava sozinho em sua casa. Alguém estava lá, um estranho, invadindo sua privacidade. Ele rapidamente desligou a televisão e ficou imóvel, tentando ouvir mais atentamente. Passos lentos e silenciosos ecoaram pela casa, indicando que o intruso estava explorando cada canto. Alex sabia que não podia confrontar o invasor diretamente. Então, com tremor nas mãos, pegou seu telefone e se escondeu em seu armário no quarto. Enquanto estava lá,
Com a respiração contida, ele discou silenciosamente para o número da polícia. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto esperava a ligação ser atendida. Enquanto isso, os passos do intruso se aproximavam, ecoando no corredor. Alex finalmente conseguiu informar a polícia que havia um invasor em sua casa. Ele sussurrou a localização e descreveu a situação com medo de que o intruso pudesse ouvi-lo. A pessoa do outro lado da linha prometeu enviar ajuda imediatamente. Agora, Alex estava completamente à mercê do intruso enquanto ele vagava pela casa. Cada rangido de assoalho e porta aberta era um tormento para ele. Ele tentou se manter calmo, sabendo que qualquer som poderia denunciar sua localização. Enquanto esperava, ele ouviu o intruso se aproximar do quarto. O coração de Alex batia tão alto que ele tinha medo de que o estranho pudesse ouvir. As sombras se aproximavam sob a porta do armário e ele segurou a respiração. O intruso finalmente entrou no quarto. Alex podia ouvir sua respiração irregular e o farfalhar de suas roupas. Ele rezou para que a polícia chegasse a tempo. A tensão era enorme enquanto o intruso parecia examinar cada centímetro do quarto. Então, um farol de polícia cortou a escuridão, iluminando a janela do quarto. Os passos do intruso se apressaram e Alex ouviu a porta da frente se fechar com força. Ele esperou por um momento, certificando-se de que o intruso estava realmente fora. Quando ele finalmente saiu de seu esconderijo, Alex encontrou os policiais na sala de estar, prendendo o intruso. Respirou aliviado e agradecido pela resposta rápida das autoridades. A experiência deixou Alex com cicatrizes emocionais, mas ele sabia que havia escapado ileso, graças à ação rápida e à coragem de se esconder enquanto a polícia fazia seu trabalho. E enquanto a casa estava novamente em silêncio, ele sabia que a sensação de segurança seria difícil de recuperar depois dessa noite aterrorizante. Lisa acordou como de costume, ansiosa para começar o dia com um café quente e o sol da manhã. No entanto, quando ela se aproximou da porta da frente, algo terrível capturou sua atenção. Uma mensagem sinistra estava escrita ali, em letras escarlates, que pareciam ter sido feitas com sangue fresco. O coração de Lisa acelerou enquanto seus olhos passavam pelas palavras perturbadoras. Você não está sozinha. Um arrepio percorreu sua espinha, e ela sentiu um nó de medo se formando em seu estômago. Quem poderia ter feito isso? E por quê? Lisa olhou ao redor, mas não havia ninguém à vista. A vizinhança estava estranhamente silenciosa. Tremendo de ansiedade, ela imediatamente pegou seu telefone e ligou para a polícia, explicando a situação e mostrando fotos da mensagem assustadora. Os minutos pareciam horas enquanto ela aguardava a chegada das autoridades. Ela se sentia vulnerável, como se alguém a estivesse observando. Quando os policiais finalmente chegaram, eles inspecionaram a mensagem e o local. Não encontraram sinais de entrada forçada ou qualquer pista óbvia sobre o autor. Eles começaram a fazer perguntas a Lisa, tentando descobrir se ela tinha algum inimigo ou alguém com motivos para assustá-la. Lisa se esforçou para lembrar de qualquer pessoa que pudesse querer prejudicá-la, mas não conseguia pensar em ninguém. Ela levou os policiais pela casa, mostrando que nada parecia fora do lugar ou roubado. Tudo estava aparentemente normal, exceto pela mensagem perturbadora na porta da frente. A investigação continuou ao longo do dia, com a polícia examinando câmeras de segurança da vizinhança e conversando com moradores. Enquanto isso, Lisa se sentia cada vez mais insegura em sua própria casa. Cada som fora do comum a fazia saltar de susto. A noite caiu, e a polícia ainda não havia encontrado pistas concretas sobre o autor da mensagem. Lisa decidiu que não passaria a noite na casa, apesar das garantias dos policiais de que estariam fazendo rondas na área. Ela ficou na casa de um amigo, incapaz de relaxar completamente. A mensagem a assombrava, e ela continuava se perguntando quem poderia ter feito algo tão cruel e perturbador. Os dias seguintes foram cheios de ansiedade, enquanto a polícia continuava investigando. Lisa também contratou um sistema de segurança para sua casa e começou a trancar todas as portas e janelas obsessivamente. Ela não queria dar ao intruso a chance de se aproximar novamente. Finalmente, após semanas de investigação, a polícia identificou um suspeito. Era um rapaz que Lisa havia conhecido em um ônibus. Eles conversaram durante toda a viagem. Ele parecia uma boa pessoa,
e Lisa acabou contando coisas que não deveria para um estranho. Ele foi preso e levado sob custódia. A prisão trouxe um alívio tremendo para Lisa, mas ela ainda estava assustada com o que havia acontecido. Ela tomou medidas extras de segurança e tentou voltar à sua vida normal, mas a sensação de que alguém estava observando-a nunca desapareceu completamente. Arthur vivia em uma casa antiga e pitoresca nos arredores da cidade. Era um lugar tranquilo, onde ele passava suas noites lendo e apreciando a solidão. No entanto, nas últimas semanas, algo sinistro começou a perturbar sua paz. Todas as noites, sem falhar, ele ouvia arranhões pesados vindos da porta dos fundos. Era como se algo estivesse tentando desesperadamente entrar. O som ecoava pela casa, enchendo o ambiente de tensão. Em uma noite particularmente sombria, Arthur decidiu que não podia mais ignorar os estranhos ruídos. Com uma lanterna em uma mão e um pedaço de pau na outra, ele decidiu investigar a origem desses arranhões macabros. Ao abrir a porta dos fundos, o que ele viu o deixou em choque. Arranhões profundos cobriam a superfície da madeira, e gotas de sangue fresco manchavam o chão do lado de fora. Ele sentiu um calafrio enquanto tentava entender o que poderia ter causado isso. Com a lanterna tremendo em sua mão, Arthur começou a examinar os arredores, mas não encontrou nenhuma criatura à vista. O quintal estava vazio e silencioso, exceto pelos suspiros do vento noturno. Decidindo que não havia mais nada a fazer naquele momento, Arthur voltou para dentro e fechou a porta dos fundos com cuidado. A noite foi inquieta, com ele acordando várias vezes para verificar se os ruídos haviam retornado. Nos dias que se seguiram, Arthur se viu obcecado pelo mistério dos arranhões. Ele examinou cada centímetro da porta dos fundos em busca de pistas, mas nada explicava as marcas profundas e o sangue. Arthur também decidiu buscar ajuda. Ele consultou vizinhos e amigos, mas ninguém havia ouvido algo semelhante em suas casas. O que quer que estivesse causando os arranhões parecia estar direcionado apenas a ele. À medida que as semanas se arrastavam, Arthur começou a perder o sono e sua paz de espírito. Os arranhões continuavam, quase como se zombassem dele. Ele se sentia encurralado, impotente diante desse fenômeno inexplicável. Um dia, ele decidiu contratar um especialista em controle de pragas, esperando que talvez algum tipo de criatura estivesse causando os arranhões. No entanto, após uma inspeção minuciosa, o especialista não encontrou evidências de pragas ou qualquer outra explicação lógica. Os arranhões misteriosos persistiram, atormentando Arthur noite após noite. Sua saúde mental começou a se deteriorar e ele se sentia cada vez mais isolado, incapaz de compartilhar sua experiência assustadora com os outros. Finalmente, Arthur decidiu fazer uma última tentativa de entender o que estava acontecendo. Ele montou uma câmera de segurança de alta qualidade direcionada para a porta dos fundos e esperou, ansioso para ver o que as imagens revelariam. Uma noite, enquanto assistia às gravações, ele viu algo que o deixou perplexo. Nas imagens, a porta dos fundos começou a tremer violentamente, como se algo estivesse tentando arrombá-la de fora. Os arranhões apareceram como se feitos por mãos invisíveis. Arthur estava desorientado. As imagens provavam que algo inexplicável estava acontecendo em sua casa. Ele sabia que não poderia mais ignorar a verdade perturbadora. Decidido a encontrar respostas, Arthur procurou a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Eles realizaram investigações minuciosas e finalmente chegaram a uma conclusão surpreendente. A casa estava sendo assombrada por uma presença inexplicável e hostil. Arthur foi aconselhado a se mudar, e ele seguiu esse conselho sem hesitação. Deixando para trás sua casa cheia de memórias e os arranhões misteriosos, ele esperava que uma nova residência pudesse lhe oferecer a paz.